Ih, amiga, agora a Inês é morta. Já ouviu falar essa expressão? Mas quem que é essa Inês? É uma história de amor macabra. Vem comigo que eu te conto tudo. Um amor juvenil arrebatador que terminou com o coração de um cadáver. Uhum. Sabe quando algo acontece e não tem mais volta? E aí a gente fala, agora a Inês é morta. Mas você sabe quem foi essa Inês e por que ela virou expressão? Segura essa história porque tem romance, traição, uma coroação bizarra. A Inês em questão era Inês de Castro, uma nobre galega do século XIV. Ela se envolveu num romance proibido com Dom Pedro I de Portugal. Não confundam com o nosso Pedrinho aqui do Brasil. O príncipe Pedro I havia se apaixonado por Inês de Castro, filha de um nobre espanhol, que era dama de companhia da sua esposa. O pai do Pedro, rei Afonso IV, e seus apoiadores foram contra, mas não por seu filho ser casado, mas porque ele achava que a Inês e a sua família eram uma ameaça política ao seu reinado. Afonso IV tentou que Inês fosse afastada da corte, enviando ela para o exílio no mosteiro de Santa Clara, em Coimbra. Aí, sua esposa veio a falecer e Pedro trouxe a Inês de volta e passou a viver abertamente com ela e juntos tiveram 4 filhos. Isso irritou ainda mais o rei, que ordenou a execução de Inês em 1355. Ela foi sepultada na cidade de Coimbra enquanto Pedro jurava vingança. O príncipe Pedro liderou uma revolta contra o pai, iniciando uma guerra civil em Portugal. Quando Pedro subiu ao trono após a morte do pai, ele foi atrás dos 2 assassinos, encontrando eles e os executando. Pedro declarou que Inês era sua esposa legítima e, mais do que isso, ele mandou exumar o corpo dela e coroou seu cadáver, obrigando a corte a beijar sua mão. Imagina o climão no castelo. A situação se popularizou e a expressão agora a Inês é morta surgiu dessa história macabra para indicar algo irreversível, ou seja, já era. A história de Inês de Castro é real, mas ao longo dos séculos ganhou elementos lendários que a deixaram ainda mais dramática. Ela realmente existiu e teve um romance proibido com Dom Pedro I de Portugal. Também é fato que foi assassinada por ordem do rei Afonso IV. O que pode ter sido exagerado ou romantizado pelos relatos históricos é a parte da coroação póstuma. Alguns historiadores questionam se Pedro realmente fez a corte beijar a mão do cadáver de Inês ou se isso foi apenas uma lenda espalhada para fortalecer seu amor e sua vingança. Ou seja, a base da história é verdadeira, mas os detalhes mais teatrais podem ter sido amplificados ao longo dos anos. Essa história é digna de novela medieval, hein? Amor proibido, vingança e uma coroação póstuma. Depois dessa, sempre que você ouvir a frase "agora a Inês é morta", você já sabe o babado que foi.